E a Receita Federal anunciou na semana passada que a partir deste ano a entrega das declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física vai ser entre os dias 15 de março e 31 de maio, mudou o prazo. As regras para esse ano devem ser anunciadas na próxima segunda-feira. O imposto de renda tem que ser declarado por pessoas físicas residentes no Brasil que no ano anterior ao da entrega do documento se enquadraram em uma das situações previstas pela Receita Federal. Mas quem está ao vivo aqui no Notícias do Bem para explicar tudo para a gente é o tributarista Paulo Henrique Souza. Oi, Paulo, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem, prazer em tê-lo conosco aqui. Prazer é todo meu, Roberto, e ao seu público aí. Vamos lá falar de imposto de renda. Das coisas que a gente não consegue escapar, né? A morte e o imposto, como diz aquele velho ditado. Então, primeiro, eu queria que você falasse a respeito da mudança de prazo do imposto de renda. Isso já é uma mudança importante que a gente pode dizer para esse ano, né? O contribuinte vai ter um pouco mais de tempo para se preparar para fazer a declaração do imposto de renda. Mas também não pode deixar para a última hora. Tipo, agora que eu tenho mais tempo, eu vou deixar para depois. Não, né? É bom começar logo. É bom começar logo, e essa mudança, Roberto, ela tem um sentido. A Receita Federal, ela está querendo incentivar o preenchimento automático. A Receita, na realidade, ela já tem todas as nossas informações. O que ela fez esse ano? Ela estendeu até o dia 15 de março, porque as empresas, banco, corretoras, estão enviando as informações para a Receita Federal. Então, quando o contribuinte entrar no dia 15, ele vai poder baixar lá direto do site da Receita, a declaração meio que pré-preenchida já. Então isso é legal. É lógico que não pode ser um motivo para entregar na última hora. O bom é que você praticamente vai ter a coisa pronta na sua mão. Então é a grande novidade para esse ano. O prazo é um pouco novidade, mas todo ano prorroga, né? Acaba indo para maio. Mas esse ano, de fato, foi já definido 31 de maio como a porta da arca vai fechar, não tem mais chances depois. E aí, essa coisa da declaração pré-pronta, ela facilita bastante a vida do contribuinte, né? É o melhor caminho, realmente, Paulo? Olha, o bom, Roberto, primeiro, você não perde tempo em buscar a informação, então isso é muito bom. Segundo, você não vai precisar digitar, porque ela já vem com tudo aquilo que foi informado, já vem pronto, né? Vai evitar erros, você vai ficar mais veloz. Né, se faltar alguma informação, eu tenho mesmo, a minha mãe, ela é aposentada e todo ano, coitada, a gente fica buscando os informes de rendimento que não vem, né? Então, o pré-preenchido já vem da nuvem e vai facilitar a vida do contribuinte. É lógico, nem tudo vai estar pronto, mas eu diria que 60% das informações você já vai receber de mão beijada, né? Então, isso facilita, viu, Roberto? Bastante. Já facilita muito a vida. Essa questão que você falou do informe de rendimento, inclusive, o prazo para entrega dos informes de rendimento vence na semana que vem, não é isso? Vence no dia 27. É isso aí. No dia 28, o último dia, que a gente chama de DIRF, né? Que são aqueles informes de rendimento que você, contribuinte, recebe, a Receita já recebe bem antes. Então, dia 28 é o último dia que as empresas têm para enviar. Justamente, Roberto, para poder facilitar esse pré-preenchimento. Para chegar no dia 15, a maioria da gente já conseguir baixar as informações totais, né? Então as empresas também têm que correr para fazer o trabalho, é o que a gente está fazendo aqui no nosso escritório também, para soltar as informações de todo mundo. Não, com certeza. E muita gente ainda tem dúvida a respeito de quem precisa ou quem não precisa declarar o imposto de renda. Afinal de contas, como é que está essa situação? Até porque se falou muito nos últimos dias a respeito da mudança de faixa, de quem tem que declarar, de quem não tem, de isenção. Quer dizer, mas isso tudo ainda está em discussão, nada disso está valendo ainda a regra anterior, né, Paulo? Boa questão que você colocou, porque realmente o pessoal está confundindo. Tudo isso que a gente está ouvindo de isenção, de novos limites, é para 2023 que você vai declarar em 2024. Para essa declaração de agora, nada muda. A gente está aguardando, Roberto, que na segunda-feira saiam as informações oficiais. Tá? Mas seguindo a regra, quem recebe acima de 28.500, a partir daí para cima, está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Isso a gente está falando de renda, né? Se você teve alguma movimentação de bens, de compra, acima de 400 mil reais, compra e venda de bens, você também está obrigado. Então, os isentos está abaixo de 28 mil reais, você não precisa entregar. Mesmo que você tenha, por exemplo, uma microempresa individual, ou aí quem tem MEI tem que fazer a declaração obrigatoriamente?
O MEI ele é obrigado a fazer, não tem jeito, tá? Porque é uma obrigação coligada, né, com a própria declaração, que o MEI é uma pessoa jurídica, né? Então você está obrigado. E também, Roberto, embora você talvez tenha recebido 28 mil para baixo, mas teve a retenção do imposto de renda, eu acho que ninguém vai querer deixar para lá. Então é interessante você entregar a declaração correndo um sério risco, né? E aí vai ser uma notícia do bem de você receber isso de volta. Então é importante checar isso também. Essa notícia do bem todo mundo quer, né? A restituição do imposto de renda. Agora, quais são os critérios, afinal de contas, para restituição? Como é que a gente consegue ter a restituição do nosso imposto? O que a gente pode colocar na nossa declaração de imposto de renda, Paulo? Hoje é permitido você abater dependentes, despesas com educação, tanto sua como, né, dos seus filhos, dos seus dependentes, despesas médicas, né? Aí a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes, por exemplo, um casal, ele achou melhor declarar em separado. E aí um coloca o dependente na declaração do marido, e aí a esposa acaba esquecendo, colocando despesas médicas na declaração dela. Então não pode. Então tem que ser feito um planejamento para ver aonde é melhor. Mas esses gastos, que já são meio que tradicionais, você pode jogar. Dentista, psicólogo, tem uma relação no site da Receita, mas tudo aquilo que envolve saúde e que você tenha comprovantes, tem que ter os recibos, tudo em ordem, você pode abater. Principalmente educação, né? A escola da garotada ou um curso universitário que seja regular, você pode jogar também. Agora, tem um outro aspecto, ou tem uma outra oportunidade que você pode abater do imposto de renda, que são as doações, não é, que você faz para algumas instituições. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente a respeito dessa possibilidade também, Paulo. Sim, toda doação que você faz para entidade reconhecida, a gente chama de entidade pública. Então, por exemplo, as ONGs, uma livraria cristã, né, uma entidade que trabalha com obras sociais. Se você fizer uma doação, você lança isso lá na sua declaração de imposto de renda e ele automaticamente vai perder o CNPJ e o próprio programa ele vai validar ou não se você pode abater. O abatimento, Roberto, ele não é total. É um percentual sobre o imposto que você vai ter que pagar. Por exemplo, se você doou e não teve imposto, nada vai acontecer, né? Então, sim, você pode abater. Só que são entidades, não são todas, tá? Tem que ser reconhecida, a gente chama de fé pública, né? São entidades que têm um selo do Ministério próprio, dizendo, olha, isso daqui é uma entidade oficial para receber donativos. E aí vale a pena você tentar ali tirar um pouquinho do imposto de renda. Isso é justo, né? Tem que pagar o que é justo. Não, com certeza. E quais são as principais dúvidas dos contribuintes ainda, Paulo? Quando eles te procuram, quando eles procuram uma assessoria especializada, quais são os principais pontos que geram dúvidas e que, eventualmente, podem gerar aí uma malha fina? Sim. Olha, a despesa médica, querido, é algo assim que tem gerado dúvidas. Só que são dúvidas, por exemplo, a pessoa fez uma estética. Ela fez uma cirurgia, né? Cirurgia estética, não de saúde. Então, se você lançar essa despesa no programa, ele vai aceitar, porque o programa não entra nesse critério. Só que na malha fina a Receita pega. Então, o que eu oriento a você que está nos ouvindo? Não é para lançar todo tipo de despesa. São despesas que têm a ver com a sua saúde. O que for estético, a chance de você ser pego é muito grande, tá? Despesas de aluguel, o pessoal pergunta, pode deduzir do imposto de renda? Não, a despesa do aluguel, na realidade, você está ajudando a Receita a identificar aquela pessoa que recebeu o aluguel, porque ela precisa pagar o imposto de renda, mas você não pode deduzir. Gastos com profissionais, o pessoal pergunta, advogado, por exemplo, pode? Não, advogado não pode. Contador, também não pode. Então, tudo que tiver ligado à educação e despesas médicas, pode também. Outra questão que gera bastante dúvida, Quirino, que é algo assim que você precisa ficar bem ligado. Tem famílias que às vezes morre o pai, a mãe, e tem uma herança para ser transferida, né? Ou já foi transferida no ano de 2022. Você tem que ficar muito esperto, porque a Receita Federal, ela permite que você apure o ganho de um bem na declaração, né? É chato falar assim, mas na declaração do morto, né? Do espólio. E isso gera um benefício tributário para quem está recebendo esse bem. Então, pessoal, não é nenhuma dúvida, a maioria não sabe disso.
Então tem que tomar cuidado. E uma coisa importante, Roberto, principalmente para quem é pastor, seminarista, que trabalha na igreja, como é que a Receita Federal ela trabalha? Mais ou menos igual na igreja, tem os dízimos e tem as ofertas, certo? Para a Receita, o dízimo é aquela renda que você, pastor, tem da sua igreja, onde você tem um horário para seguir, tem toda a programação, isso você considera como renda e você tem que pagar imposto de renda. Porém, se você vai pregar num local, ou uma banda vai cantar em algum local e você recebeu uma oferta, isso não é renda, isso é doação, e você não paga imposto de renda. Tá? Então isso é interessante, porque não é nenhuma dúvida, é um erro que principalmente o pessoal de igreja comete, pastores cometem esse erro, eu até entendo, né? Porque, poxa, eu tenho que estar 100% correto. Mas o 100% correto nessa questão não é declarar uma oferta, né, de uma igreja, de alguma coisa, como renda. Tá? Isso aí tem que ficar do lado de fora. Então você, pastor que está nos ouvindo, fica ligado com isso daí que é importante. Com certeza. Pastores, seminaristas, obreiros, né, missionários, quem trabalha aí, né, dessa forma, que recebe a congro, né, a chamada congro pastoral, que é fixa, mas que também, eventualmente, vai recebendo ofertas. Paulo, você falou rapidamente a respeito da aquisição de imóveis. Como é que funciona essa questão de bens na declaração de imposto de renda? Não só imóveis, mas carros, por exemplo. Tem que declarar até quanto? Precisa declarar sempre que troca de carro? Ou se você está com o mesmo veículo, isso já vem na declaração pré-preenchida, o valor do veículo muda automaticamente, você precisa mudar? Explica pra gente essa questão dos bens. Bom, então vamos lá, vamos começar pelo início. Quando você adquire um bem, você tem que declarar. A Receita, ela tem sim alguns limites que você não precisa, mas a minha orientação, Roberto, é que você declare tudo. Por quê? Na hora que você for vender, você vai ter que prestar conta para o governo. Se você não declarou um bem, porque você fala, é insignificante, eu não vou declarar, você vai ter problema, você vai ficar caçando essa informação. E quem comprou esse bem vai declarar que adquiriu de você. Então você pode ter um problema. Então o que você tem que fazer? Na aquisição você vai informar todas as informações do carro, do imóvel, principalmente imóvel agora, as declarações ela tem vários dados, número de registro, cartório onde foi feito, tudo. Então você informa isso para a Receita na aquisição. Chegou no outro ano, você não vendeu, você vai copiar a declaração do ano anterior com esses mesmos dados. Se você, por um acaso, perdeu, não achou a cópia da declaração, você pode ir no site da Receita e ele dá uma cópia para você baixar no seu programa. Você vendeu, como é que você faz? Eu aconselho a você não calcular na mão. Existe um programa da Receita que chama GCAP. Ele faz o cálculo, Roberto, de forma automática. E é muito bom, porque tem muito benefício que está nesse programa que nós, seres humanos normais, não alcançamos. A gente acha que vendeu a mais do que você adquiriu, você tem que pagar imposto de renda. E o programa ele traz vários benefícios, ele mesmo faz o cálculo e você não precisa perder tempo. Então é isso, tudo você tem que fazer nesse programa e ele mesmo vai apurar se você vai ter que pagar ou não ganho de capital. Toda venda acima do valor chama ganho de capital. Mas a resposta quem dá é esse programinha. Então marca aí, o GCAP. Se você tem bens, baixa a declaração do imposto de renda que você vai ter que fazer, mas preenche essa venda que você fez nesse programa, que aí você vai estar 100% correto. É isso. E aí vale aquela orientação de sempre, né? Se você tem dúvida na declaração do imposto de renda, no preenchimento, é sempre bom procurar um especialista, né? Sim, a gente descobre aqui, eu dei um exemplo aí de pastores, mas na realidade a gente, fazendo declaração de pastores, a gente pegou ele pagando imposto assim, nos últimos 5 anos, sem saber que uma oferta que ele recebe não era uma doação. Né? Então, o fato de você fazer na mão, sozinho aí, né, você pode correr o risco de pagar mais impostos. E é interessante, né, esse é o momento que todo mundo fala, né, aquele versículo que Jesus orientou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele está dizendo que é para a gente dar a César o que é de César. Tem coisa que não é de César. Você tem que fazer o planejamento com um profissional para que você tenha aí uma prestação de contas da forma correta. E pagar impostos não é assim algo que todo mundo goste, mas a gente tem que pagar. Mas você pode economizar com coisas lícitas, né?
Então, tem sim que ter um profissional para te ajudar. Não é fácil fazer declaração de imposto de renda, viu, querido? É fácil, não, é difícil. Não, muita gente prefere não fazer a declaração de imposto de renda, ainda que sejam declarações simples. É o meu caso, por exemplo, eu nunca fiz uma declaração de Sim. imposto de renda por conta própria. Eu sou de humanas, eu não sou capaz de fazer uma declaração de imposto de renda e eu tenho medo de cair Entendo. na malha fina. Aliás, esse é um ponto, né? Muita gente acaba caindo na malha fina por bobagem, porque esquece de preencher alguma coisa, porque Sim. preenche alguma coisinha errada e acaba caindo na malha fina. Aí complica, né? Complica, principalmente quem recebe aluguel. O que, que acontece? A pessoa que recebe aluguel, ela acha, né? Poxa, aquela minha renda eu não preciso declarar. E aí ela não declara, mas a pessoa que pagou esse aluguel, ela declara que pagou para o Paulo Henrique. E o Paulo Henrique não declarou para a Receita que recebeu. Aí, olha só, malha fina. Então tem que tomar muito cuidado. Uma outra coisa que eu lembrei, Roberto, que é um dos erros também comum, você que tem plano de previdência e você sacou esse plano de previdência por alguma emergência na sua vida, você tem que declarar esse imposto, essa renda lá para o fisco, para o leão. Tá? E esse declarar, às vezes, vai te levar a pagar, ou muitas vezes, a gente pega aqui isso também, a pessoa tem restituição, que ela não sabia que era para declarar, aquela renda lá da PGBL, VGBL, e tinha imposto de renda lá a favor dela, tá? Então é interessante. Isso com a declaração pré-preenchida vai ser legal, que essas informações já vão vir preenchidas no seu IR. E você praticamente vai evitar esses erros. Com certeza. E aí você falou um ponto muito importante que a gente precisa ficar cada vez mais atento, que é a questão do cruzamento de dados, né? Hoje, cada vez mais, Sim. tá tudo online, tá tudo na nuvem, os sistemas se conversam, então assim, não tem jeito, tem que fazer as coisas com atenção e com responsabilidade, né, Paulo? Esse é o ponto principal. Exatamente. Eu acho que é uma atribuição nossa, né? Não dar a César o que é de César, não, nem correr o risco em querer fazer algum malabarismo, que não é o correto. E a Receita, hoje em dia, ela só confirma. Eu até acho que não deveria ser declaração, deveria ser confirmação de renda, porque ela tem tudo. Tá aí uma prova que esse ano, dia 15, a gente pode baixar praticamente quase todas as informações. Ela sabe de tudo. Então não fique fora, não tente fazer nada fora. Agora você tem que também se atentar a coisas que são lícitas, como as dicas que eu dei aqui, né? Principalmente o pessoal da igreja, pastores, né? Isso é muito comum, viu, Roberto? A maioria, olha, a maioria, não vou dizer 100%, para eu não errar, mas a maioria declara errado. Principalmente conferencistas que andam por vários locais, e ele, quando ele vai para o local, ele não cobra, né? Ele fala, não vou para cobrar, não é uma prática. Mas ele recebe uma oferta, isso não é renda. Então, não dê isso a César, porque isso não é de César. Isso é uma doação que você pode declarar, sim, para o Estado. As doações são declaradas para o Estado, e acima de 81 mil por ano, você paga um imposto estadual que é bem menor, tá? Se tiver abaixo disso, está isento. Então, é importante ter alguém que entenda aí a cumprir essa obrigação. Com certeza. Aproveitando, então, eu queria que você deixasse seu contato, né, o Instagram da Audit, Tá quem quiser bom? continuar essa conversa com você sobre imposto de renda, quem quiser, de repente, te consultar também para ter mais informações, a gente vai colocar na tela aí o seu contato, mas fala para gente. Nossas redes é Audit Lock One. Você pode entrar em contato. Eu tenho também o nosso WhatsApp, é o 11 99475 1503. Você fala direto comigo e a gente ajuda aí a você enfrentar o leão. É isso aí. Fazer direitinho. Tá aí na tela para você, então, underline Audit Lock One, esse é o endereço do Instagram. Você pode mandar um direct pro Paulo, ele vai te responder com certeza, com todo carinho, com toda atenção. Paulo, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Volte sempre, a gente está na época do imposto de renda, a gente vai ter que falar mais desse assunto ainda. É isso aí, estamos por aí. Eu agradeço a oportunidade e um bom programa. Obrigado, obrigado. Tá aí o tributarista Paulo Henrique Souza falando com a gente a respeito de imposto de renda. A data mudou, as regras saem na segunda-feira, enfim. Já está na hora da gente começar a prestar atenção na declaração do imposto de renda, né?